Foucault, catedrático, bora discutir Foucault. E aí, tudo bem com vocês, moçada? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje a gente vai trabalhar um pouco o Weber. O Weber que ele pode ser visto na filosofia e em outras disciplinas também, como economia, mas a gente tem a tendência em estudar mais sistematicamente o pensamento dele dentro da sociologia. E quando se trata do Weber, é interessante a gente falar dele sempre fazendo um contraponto com o Durkheim. A gente não tem uma videoaula sobre Durkheim ainda, mas depois eu pretendo gravar, tudo bem? Por quê? Porque tanto Durkheim quanto Weber, eles tinham um objetivo bem parecido, que é sistematizar a sociologia, dar um caráter de ciência para ela, introduzir a sociologia como disciplina nos meios acadêmicos. Isso o próprio Durkheim já fez, mas como a sociologia era uma ciência nova, ainda é, na verdade, que estava surgindo ali, naquele momento, era importante demonstrar o seu caráter científico. E aí, Weber e Durkheim têm propostas diferentes para mostrar para as pessoas o caráter científico aí da sociologia. O primeiro ponto que eu acho importante ressaltar é que, enquanto Durkheim foi muito influenciado pelo positivismo e por aquela concepção mecânica de ciência, muito pautada na ideia de objetividade e neutralidade, traçando uma linha comparativa entre as culturas, baseadas no conceito de evolução, aquela ideia de que a gente tem culturas mais ou menos evoluídas, enquanto o próprio Durkheim buscava também encontrar leis gerais que regem, as sociedades, o Weber vem na contramão. Ele vai ser influenciado por uma corrente chamada historicismo, tá? Basicamente, o que importa pra gente aqui é entender que a corrente historicista olhava as culturas com uma perspectiva completamente diferente da positivista. Enquanto os positivistas queriam comparar culturas diferentes, os historicistas buscavam ver a cultura como algo que é peculiar a cada povo. Então, eles valorizavam aquilo que cada cultura tinha de própria, tá? De específica. E o Weber vai ser muito influenciado por essa corrente. Então, ele não tinha uma pretensão, por exemplo, de comparar culturas ou de encontrar uma relação de causa e efeito que fosse geral. Nada disso. A perspectiva que o Weber tenta dar para a sociologia é muito diferente daquela que o Durkheim trabalhava. Tudo bem? O outro ponto que é importante diz respeito ao objeto de estudo da sociologia. Sempre quando a gente pensa nessa disciplina, e se alguém pedisse para a gente definir, a gente vai dizer que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Porém, essa ideia de sociedade ela é muito ampla. Como que eu vou estudar a sociedade como um todo? Existem múltiplos fatores aí, coisas que podem ser objetos de estudo. E tanto o Weber quanto o Durkheim, eles vão tentar limitar esse objeto, no sentido de fazer um recorte. O que é dentro da sociedade que eu vou estudar? O Durkheim trabalha com a ideia de fato social. Já o Weber vai dizer que o objeto da sociologia são as ações sociais. Embora os nomes sejam parecidos, a ação social e o fato social são duas coisas diferentes. E isso a gente precisa saber. Tá? Enquanto o fato social é tudo aquilo que exerce um poder de coerção sobre o indivíduo, a ação social, que é o objeto da sociologia de acordo com Weber, é toda ação dotada de sentido. Ou seja, qualquer ação que é compreendida pelo outro pode ser objeto de estudo da sociologia. A função do sociólogo dentro dessa ideia é justamente entender as motivações das ações, por meio de estudo, por meio de análises, e aí realizar a sua pesquisa. Uma outra questão que é interessante é que a ação social ela é subjetiva, então ela depende da interpretação do sujeito, e a ação social ela é focada no indivíduo.
diferente das características lá do fato social, que são aquelas três: generalidade, exterioridade e coercitividade, tudo bem? Então esse é um ponto que é importante também a gente ressaltar em relação a essa diferença entre o Durkheim e o Weber. Agora, falando mais propriamente sobre o Weber e sobre a ação social, é interessante a gente lembrar aí que para ele existem 4 tipos de ações específicas, tá? A primeira delas é a ação tradicional. É aquela atitude que o indivíduo tem motivada por uma tradição ou por um costume. É como se, por exemplo, eu torço para tal time, tá aqui, né? Galo forte, vingador. Posição, vai nessa, Vitor, atenção, Riascos, Vitor! Porque os meus pais torcem, mais especificamente meu pai, que é muito atleticano, né? Então, assim, quer dizer, eu tenho essa ação de torcer para um determinado time de futebol muito motivado pela tradição ali da minha família, que é torcer para o Atlético Mineiro. Então, essa é a ação tradicional. A gente tem também a ação afetiva, que é aquela ação que é motivada pelos sentimentos, pelas emoções. É quando eu tô brigando com alguém e falo coisas motivadas pela emoção. Eu xingo a pessoa, né? Eu falo alguma coisa que com a cabeça fria eu não falaria. A gente tem também as ações racionais em relação a valores. O que são essas ações racionais em relação a valores? São aquelas em que o indivíduo age motivado por um valor. Pode ser de caráter político, pode ser religioso ou econômico. Então, um exemplo aí é quando eu deixo de frequentar tal lugar porque dentro da minha religião aquilo é mal visto. Não é bacana frequentar aquele lugar e tudo e tal. Ou faço alguma coisa por convicção política. São exemplos aí desse tipo de ação. E por fim, nós temos a ação racional em relação a fins. Essa ação, ela é a mais planejada de todas. É aquela ação em que eu tenho um objetivo muito claro a ser alcançado e sei quais são os meios que eu vou ter que utilizar para alcançar esse objetivo. Por exemplo, vocês querem passar no Enem. Para passar no Enem, né, que é o meu objetivo, eu tenho, por exemplo, que estudar, né? Então, eu tenho um objetivo muito bem definido, traço estratégias racionais, né? Eu sei o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, do jeito que eu preciso fazer, para poder atingir lá o que eu quero no final, tudo bem? Então, percebam que desses 4 tipos de ações, as 2 primeiras elas não são racionais, são motivadas por tradição ou por sentimentos. As outras 2 elas já têm um cálculo maior, sendo que, né, essa última que a gente citou aí tem um cálculo maior ainda. E essa ideia dos tipos de ação reforça o que a gente falou aí no comecinho da videoaula, que é o objetivo ou o propósito do sociólogo. Que é o que, pessoal? É compreender quais são as motivações dessas ações. Uma pergunta que normalmente surge é a seguinte: o indivíduo age motivado por uma única forma de ação? Ou a tradicional, ou a racional? Pode ser que sim, mas normalmente o que a gente tem é uma mistura de todas elas, tudo bem? E cabe ao sociólogo entender qual delas se sobressai. Em quais delas a gente encontra um parâmetro maior para a ação do indivíduo, tudo bem? E aqui entra um outro aspecto que é relevante para os nossos estudos, que é a questão de como o objeto da sociologia ele tem que ser encarado. Para o Durkheim, influenciado pelo positivismo, o objeto da sociologia ele era uma coisa, como um objeto qualquer. Então, isso significa que
a relação entre cientista e objeto de estudo deve ser uma relação de distanciamento total e de neutralidade e objetividade. Já o Weber pensa de maneira diferente. Ele entende que é impossível manter uma objetividade e uma neutralidade absoluta como os positivistas queriam. Não que uma relação de proximidade com o objeto vá enviesar a minha pesquisa, vai tornar o resultado daquilo que eu faço inválido. Por exemplo, a gente não estuda o que não gosta. Na verdade, estuda, né? Mas, basicamente, quando a gente vai para a faculdade, a gente escolhe aí algo que a gente gosta mais. A gente percebe que nem gosta de tudo, assim, no curso superior, mas acaba que a gente tem identificação com uma coisa, né, ou com outra. Eu, por exemplo, quando fiz a minha primeira graduação de filosofia, sempre gostei muito de filosofia medieval, né, de filosofia da religião, então é uma área que eu tenho uma afinidade maior. Mas estudei outras áreas. E aí eu fiz pesquisas nessa área. E só pelo fato de eu gostar, isso contamina a minha pesquisa? Não. Tá? Embora, assim, no caso do sociólogo, um dos objetos de estudo é o sujeito. Então, supondo que eu escolha alguém para ser objeto do meu estudo, em função de determinado fator aí na vida dele, ascensão escolar. E aí eu tenho uma relação de proximidade com essa pessoa, conheço ela, ou se não conheço, a partir da pesquisa passo a conhecer, passo a conversar, a gente estabelece até uma relação de amizade. Pode ser que isso aconteça. Isso não enviesa a minha pesquisa, tá? Desde que eu saiba, né, diferenciar as coisas ali na hora de obter os resultados. Mas fato é que é impossível manter esse distanciamento absoluto que os positivistas e o Durkheim queriam. E o Weber entende que o próprio sociólogo ele está inserido num determinado contexto. E é óbvio que, né, ao ser inserido nesse contexto, ele vai sofrer uma influência muito grande do meio, né, dos valores, da família, de tudo aquilo que ele acredita. Então, é por isso que a sociologia de Weber é denominada de sociologia compreensiva, né, porque existe uma aproximação maior entre o sujeito e o objeto, e o objetivo do sociólogo é compreender a motivação da ação, ok? Esclarecido, então, qual é o objeto, né, que vai ser estudado e a relação que vai se estabelecer entre o cientista social e esse determinado objeto, eu preciso agora saber como eu vou estudar. E é aí que entra o papel do método. Basicamente, se a gente define a sociologia como ciência, ela vai se valer do método científico. Mas esse método ele tem adaptações, porque nós estamos falando de uma ciência social. É diferente de biologia, de química, de física. E é aí que o Weber vai criar o que a gente chama de tipo ideal. O tipo ideal ele é uma categoria, né, mas é uma categoria abstrata. A gente vai ver que ela não existe de fato na realidade, mas ela serve como parâmetro para que o cientista social ele possa encaixar uma ação dentro de um tipo ideal. E o que a gente vai chamar basicamente de tipo ideal? São as características comuns e recorrentes em um dado fenômeno social. Além disso, meninos, uma outra questão que é importante em relação ao pensamento do Weber é a teoria dele sobre o Estado e a dominação. O que a gente vai ver é que uma coisa está bem ligado à outra. Então, Weber vai falar de Estado e de tipos de dominação. Quando se trata do Estado, o Weber tem uma definição que é muito clássica e que normalmente a gente usa para poder, né, dizer o que é o Estado. O Estado, ele é uma relação de dominação do homem pelo homem, então são os homens dominando seus iguais e mantido pela violência considerada legítima. Então aqui a gente tem dois pontos que são importantes. Primeiro, né, que quando se trata de Estado, nós estamos falando de dominação do homem pelo seu igual, é o homem dominando o homem, e de todas as instituições existentes na sociedade,
o Estado é o único que é detentor legítimo do uso da violência. Então, ele é o único que pode usar de violência contra os indivíduos. Por que isso? Porque os indivíduos, eles permitiram que o Estado agisse dessa maneira, dando ao Estado a função de fazer com que as leis elas sejam cumpridas. E quando se trata de teoria da dominação, o Weber ele elenca também 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, que é aquela, né, em que um homem ele se submete ao domínio do outro em função de tradição. Um exemplo que a gente pode dar são as sociedades patriarcais, onde o indivíduo se submete à autoridade da outra pessoa porque essa pessoa é o patriarca da família ou ele é o mais velho, tudo bem? Existe também a dominação racional legal, né, que é o domínio de um homem sobre o outro ou a obediência a um sistema de regras racionalmente elaborado. Então é quando o indivíduo se submete à autoridade do outro em função das leis. E aqui entra uma questão importante que é a burocracia. O Weber ele trabalha com uma ideia interessante de burocracia como sendo algo fundamental para o funcionamento e para a racionalização do Estado. A gente tende a achar a burocracia uma coisa muito chata, tudo muito cansativo, e de fato, né? Principalmente quando a gente não tem o hábito de lidar com isso todo dia. Mas ela é fundamental para garantir a lisura do Estado. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, numa licitação de prefeitura ou, enfim, qualquer coisa desse tipo, se não houvesse burocracia, se o primeiro que chegasse lá com uma proposta, sem protocolar nada, sem documento, conseguisse fazer uma obra, a corrupção que já existe, ela seria ainda maior. Muitas vezes as pessoas só conseguem prender alguém envolvido em corrupção porque essa pessoa acaba deixando rastro, e esse rastro vem por meio da burocracia, de documentos, coisas que são assinadas, né, papéis. Muitas vezes você tem ali a nota fiscal, né, a famosa nota fiscal que diz que o valor é um e quando você vai ver o valor é outro, completamente diferente. Então, assim, por mais que a gente ache que a burocracia é uma coisa chata, e como eu disse, muitas vezes ela é porque a gente não lida muito diretamente com ela, tem dificuldade, existe uma burocracia excessiva, né, muitas vezes, mas ela é necessária para a racionalização e para o funcionamento do Estado, tudo bem? E nós temos, por fim, a dominação carismática, que é aquela em que o homem se submete ao domínio do outro porque ele acredita nas qualidades do líder. Por isso, dominação carismática. É porque eu acho que o líder é honesto, ou bom, ou, enfim, alguém nobre. E aí, crendo nessas qualidades, eu me submeto à autoridade desse líder. Dos três tipos de dominação que a gente citou aí, o mais instável é o racional legal, tá? Porque ele envolve leis, né, e é difícil de ser desfeito, mas pode ser sim. E o menos instável é a dominação carismática. Porque imagine só, no momento eu acredito nas qualidades do líder. Depois de um momento eu passo a não acreditar mais, passo a não considerar que aquela pessoa é adequada para dirigir o país ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem? Então esses 3 tipos de dominação, elas são importantes aí e a gente precisa conhecer. E por fim, pessoal, o último ponto que eu acho interessante ressaltar sobre a sociologia em Weber é o estudo que o Weber faz, né, e publica depois, através da sua obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra é a mais conhecida, é de longe a mais citada, a mais estudada aí, né, nos meios da ciência da religião, né, quando se trata de sociologia da religião, e ela também é muito vista em outras áreas.
Tá? Mas o fato é que o Weber ele encontra uma relação interessante entre o protestantismo, a religião protestante, e o desenvolvimento do capital. O Weber ele percebe que em países que adotaram o protestantismo, o capital ele se desenvolveu mais. E isso acontece por quê? Ou isso aconteceu, na verdade, por quê? Porque, de acordo com Weber, o protestantismo tem alguns princípios, são princípios religiosos, mas que estão de acordo com o capital. Tá? Eu vou elencar 3 deles aqui. O primeiro deles diz respeito à acumulação da usura, ou acumulação de capital, enriquecimento, tudo bem? E aí a gente vai fazer um contraponto entre o catolicismo e entre o protestantismo. Só ressaltando que eu não sou uma profunda conhecedora do protestantismo, não sou protestante, assim como também não sou católica praticante, nem nada disso, mas porque sempre quando a gente pensa nesse estudo do Weber, é o Weber fazendo esse contraponto. Por que em países, isso não é via de regra geral, todo país foi assim? Não. Que o Weber encontrou uma conexão mais comum, né, entre protestantismo e capitalismo. Mas por que em países que o capitalismo ele chegou, mas a religião católica era mais arraigada e mais difundida, ele teve uma dificuldade maior de se desenvolver? Enquanto em países que adotaram o protestantismo, o capital floresceu com uma facilidade maior. E é isso que a gente vai entender. Então, voltando aí, o primeiro ponto diz respeito à acumulação de capital, ou usura. Os católicos, durante muito tempo, condenaram esse tipo de prática. Então, acumular capital era pecado. Já pensou você, burguês rico aí, né? Católico? Ai, gente, eu tô rico, mas eu tô me sentindo culpado por isso. Eu preciso ir para um outro lugar onde isso não seja pecado. E aí entra o protestantismo. Porque os protestantes entendem que se o acúmulo de capital for fruto do seu trabalho, não existe pecado aí, tudo bem? Então, assim, esses princípios religiosos defendidos pelo protestantismo estão mais de acordo com os princípios defendidos pelo capital. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à visão do trabalho. Durante muito tempo, os católicos viram o trabalho como algo negativo. O homem ele precisa trabalhar porque é uma forma de pagar por aquilo que ele fez lá no início dos tempos, com o pecado original, é uma punição. O trabalho era visto como uma punição ao homem, em função da desobediência aos princípios divinos. Já os protestantes entendem o trabalho como sendo uma forma de continuação da obra divina. Então, o homem que trabalha, ele está ajudando na construção do mundo. Ele está participando aí da obra de Deus. E é óbvio que para o capital é muito mais interessante essa visão de que o trabalho é uma coisa positiva, que o trabalho enobrece o homem. É porque quanto mais trabalho, mais lucro eu gero para o capital. E por fim, o último aspecto, que é a questão que envolve o estudo. Os católicos e o catolicismo de maneira geral, principalmente ali na Idade Média, valorizava excessivamente a vida contemplativa. Então eu quero formar o intelectual, aquele que vai ficar por conta especificamente de estudar. Isso para o capital não é interessante. E é aí que entra o protestantismo com a valorização da formação prática. Então, ao invés de formar alguém que vai ficar lá no topo da montanha contemplando e estudando, eu vou formar alguém que vai ter uma profissão ali que vai colocar aquilo em prática. Então, existia aí uma preocupação muito mais com essa formação prática mesmo. Tudo bem? Meninos, esses são os 3 pontos que eu acho importante ressaltar. Existem outros, mas esses são os mais famosos e os mais relevantes. E é isso. Basicamente o que a gente tem de mais importante para falar sobre Weber são esses aspectos aí. Lembrando que as nossas aulas elas são voltadas para aspectos práticos ali, coisas que podem ser cobrados de vocês no vestibular. Há uma outra questão,
Grazi, continua se pensando da mesma maneira no catolicismo? Não. Tá? Hoje é uma visão diferente. A gente tem que pensar que o Weber está fazendo um contraponto em relação àquele processo inicial ali de consolidação do capital. Né? Então é um contexto diferente o que o Weber vivia. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês aí.